Seja muito bem-vindo a mais uma aula de dicas de estudo do idioma japonês aqui do canal do programa Japonês Online. E hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre a questão da pronúncia, que é um dos desafios também de quem estuda o idioma japonês e gostaria de ter uma pronúncia bastante próxima ou quase idêntica à de um nativo. E o que a gente sempre fala sobre pronúncia pelo nosso método aqui nos nossos canais de comunicação, no YouTube, no nosso Instagram, no nosso Facebook e principalmente para os nossos alunos do curso fechado do programa Japonês Online, é que a sua pronúncia ela é prioritariamente uma consequência do quanto você escuta o idioma japonês. Quanto mais você escuta, mais você consegue reproduzir a pronúncia com fidelidade, de maneira próxima àquilo que os japoneses fazem. Eu lembro que quando eu comecei os meus estudos de japonês, há muito tempo atrás, eu já assistia coisas em japonês antes disso, então eu meio que de bobeira ficava reproduzindo algumas poucas palavras que eu já sabia, já entendia, e tentando fazer a pronúncia ficar mais ou menos parecida. E apesar de não conseguir fazer a pronúncia ficar muito parecida, eu já percebia algumas coisas que são características da pronúncia do idioma japonês. E com um estudante de japonês que está começando, isso também acontece. A gente tem, por exemplo, alguns exemplos bem legais aqui de sons, tá? Que o estudante de japonês ele começa a pegar muito cedo, tá? Que é, por exemplo, aqui desu, bus, ikimasu. A gente imagina quando começa a estudar o hiragana que esse som aqui, esse caractere aqui e esse aqui também, eles têm um som de su, 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 su. Só que na verdade, né, você imaginaria que a pronúncia é desu, mas a pronúncia é des, des. Com ligeira variação dependendo de quem fala, às vezes tem um des, tem um som de um pouquinho mais forte, às vezes é só des, né, não se escuta o u. Mas como regra geral é diferente do som de su, que você provavelmente imaginava quando começou a estudar. Desu, não, des. Basu, não, bassa, bassa. Ikimasu, não, ikimasa, ikimasa. Então a primeira coisa que o estudante de japonês ele percebe ao estudar o idioma é que não é um som de su, e sim de su, 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 que muitas vezes acaba se tornando um S mudo, né? Des, ikimasu. O U muitas vezes não é pronunciado. Essa é a primeira coisa que a gente percebe e é sempre um bom sinal você estar percebendo algumas coisas através do seu contato com o idioma sem precisar que nenhum material didático te ensine aquilo. Você consegue aos poucos ir desenvolvendo um ouvido que te permite pegar essas nuances de pronúncia. E esse exemplo do su costuma ser o mais frequente. No entanto, isso faz a gente pensar que a pronúncia do su aqui vai ser sempre um S mudo, sempre s, des, des, ikimasu, s, quase um s apenas. E a gente tem alguns casos que mostram que não. A gente tem, por exemplo, aqui, esse verbo aqui, que é o verbo avançar, progredir, que é o verbo susumu, susumu. E ele não é su, mu, mu. Ele é su, mu. O U ele é mais pronunciado aqui do que com o des. Mas aqui a gente não pode usar só assim como des, sem U, só com S mudo. A gente não pode falar mu. Não, aqui o U ele é um pouco mais pronunciado. E acaba virando su, mu. Não é susumu, mas é susumu, susumu. Então a gente tem aqui uma situação em que o su é um pouco diferente da pronúncia até do que teoricamente seria aqui. Simplesmente porque aqui a gente está em uma outra posição da sílaba na frase. E sobretudo porque é outra palavra. E a gente tem que entender dessa forma. Outro exemplo muito comum, né, de palavra que a gente vai... algum detalhe de pronúncia que a gente vai pegando, tá? É aqui com a sílaba tsu, tsu. Vamos subir aqui para a gente já ver quais são as próximas palavras, não tem problema. É esse tsu aqui, tá? Existe a palavra mahou-tsukai, mahou-tsukai, que significa feiticeiro, mago, tá? Mahou-tsukai.
E esse tsu, que você poderia escrever tsu com o U mais pronunciado, nessa palavra mahou tsukai, a gente tem quase um ts, quase sem o U. E aí você imagina que essa deve ser a pronúncia padrão dessa sílaba. Mas nessa outra palavra aqui a gente não tem tsuzuku, a gente tem tsuzuku, com o U um pouco mais pronunciado do que aqui, sendo que é a mesma sílaba, é o mesmo caractere. Por quê? Porque são palavras diferentes, então existe uma ligeira variação dependendo de onde está a sílaba naquela palavra. Outro exemplo muito comum é você pegar algumas nuances de pronúncia específicas com a sílaba shi, tabemashita. Você vai ver que o japonês não pronuncia tabemashita, como você poderia imaginar no começo dos seus estudos, mas sim tabemashita. Temos um sh e não um shi. E aí você imagina que a gente tem aqui um som, uma característica que serve para todos os casos. Eu sempre vou pronunciar sh e não shi. Só que nesse jogo aqui, nessa palavra que significa jogo, partida, eu não falo sh-ai, eu falo shi-ai. Aqui o i ele é mais pronunciado do que aqui, porque é outra palavra. O principal detalhe é que a gente consegue distinguir, né, como é a pronúncia, que ela é tabemashita e não tabemashita, e que é shiai e não shai, porque a gente está escutando essas palavras sempre. Então, quanto mais você escuta, mais você vai percebendo essas pequenas nuances e melhorando a sua pronúncia. É claro que depois de muito ouvir, se você só ouvir e nunca tentar pronunciar, também não vai adiantar. Mas se você não está escutando coisas em japonês há pelo menos alguns bons 6 meses, pelo menos, é um pouco cedo para você se cobrar em ter uma boa pronúncia. Você pode até praticar a pronúncia antes, mas é cedo para você se cobrar por não ter uma boa pronúncia. É cedo para achar que tem alguma coisa errada se a sua pronúncia ainda não é aquela que você gostaria. Outro exemplo bastante interessante, agora que a gente já entendeu que é muito importante ouvir, é o kantan, que significa simples, fácil. É muito comum que o estudante de japonês brasileiro, ele pronuncie kantan, que é a maneira como a gente romaniza, né, essa palavra, kantan. Só que na verdade a gente tem o que aqui? Um K, um, depois o ta e depois o Então a pronúncia correta seria kantan. E os japoneses pronunciam dessa forma, kantan. E aí a gente vê que mesmo assim muitos estudantes não pronunciam kantan, e sim kantan. Por quê? Porque é necessário não apenas estar sempre ouvindo em japonês para pegar essas nuances de pronúncia, mas a pergunta que eu te faço é: você está ouvindo direito? Porque algumas dessas nuances de pronúncia são bem fáceis de pegar, né? O desu, basu, ikimasu, essas características mais simples e perceptíveis, por serem bastante diferentes do português, elas são perceptíveis já muito facilmente. Mas será que a gente está atento a alguns detalhes de pronúncia, como por exemplo o do kantan? Provavelmente não. Então, essa aula é para te incentivar a, sempre que ouvir o idioma japonês, ficar atento a esses pequenos detalhes, essas pequenas nuances. A gente é levado a olhar para a romanização da palavra e imaginar que a gente vai pronunciar da mesma maneira que pronunciaria uma palavra em português escrita dessa forma. E nem sempre. É necessário ter o ouvido atento para pegar essas pequenas particularidades de pronúncia. E uma vez que você pega esses detalhes, que você entende esses detalhes, com o tempo, aquilo fica tão claro para você como deve ser, que quando você começa a praticar a sua pronúncia, começa a querer você pronunciar, fica mais fácil, mais simples e muito mais perto daquela que deve ser a pronúncia esperada, simplesmente porque você ouviu tanto que aquele som já é familiar para você e reproduzi-lo fica mais simples. Então, eu encerro deixando essa pergunta para você.
você está ouvindo direito quando você escuta coisas em japonês? Se não, a partir de agora fica o convite, dá tempo ainda de ficar atento a esses detalhes para melhorar cada vez mais não só a sua pronúncia, mas também a sua compreensão auditiva. Deixa um comentário dizendo se esse vídeo foi útil para você e tenha bons estudos.